Minha amiga disse que eu não merecia nada do que conquistei e eu fiquei sem reação. O barulho seco do copo se estilhaçando contra a parede fez todos na festa prenderem a respiração. Os cacos se espalharam pelo chão, refletindo as luzes coloridas da sala como pequenas lâminas afiadas. E foi naquele instante, com todos olhando, que ela se virou para mim e cuspiu as palavras que me atravessaram como facas. Você não merece nada do que tem. Tudo que conquistou foi sorte, não talento. Você é uma farsa. O silêncio foi pesado. Eu, que momentos antes estava rindo, comemorando uma vitória profissional suada, me vi exposta, nua emocionalmente diante de dezenas de pessoas. Alguns desviaram os olhos, outros sussurraram. O rosto dela estava vermelho, os olhos fascando de raiva, como se eu tivesse cometido algum crime contra ela. Eu não disse nada. Fiquei paralisada, o coração batendo tão alto que abafava as vozes ao redor. Era estranho pensar que aquela era minha amiga de infância, a garota que um dia dividiu o lanche comigo quando eu não tinha nada, a pessoa que passou madrugadas em claro me ajudando a estudar para as provas. Mas, olhando agora, parecia outra pessoa. Eu, que sempre a enxerguei como uma irmã, comecei a perceber o quanto ela carregava uma sombra que eu ignorava. Eu cresci em uma família simples, mas amorosa. Minha mãe me deixava bilhetinhos na lancheira, com frases como "você consegue", rabiscadas em letra torta. Meu pai, cansado do trabalho, ainda arrumava tempo para perguntar sobre minhas aulas. Esses pequenos gestos me formaram, me deram uma base sólida de afeto. E talvez fosse isso que mais a incomodava. Enquanto eu tinha um alicerce de amor, ela sempre voltava para uma casa onde silêncio e frieza reinavam. No começo, suas palavras eram pequenas agulhadas. Você só conseguiu esse estágio porque seu chefe teve pena de você, ou, se não fosse sua família te apoiar, você não teria chegado até aqui. Eu achava que era brincadeira, ou talvez inveja passageira. Mas com o tempo, percebi que havia veneno em cada frase. E o veneno foi crescendo. Vieram os empurrões sutis no corredor da faculdade, os olhares de desprezo quando eu respondia perguntas em sala, as fofocas sussurradas que sempre chegavam até mim. Um dia, encontrei meu caderno de anotações todo rabiscado com insultos. Inútil, patética, pobre coitada. Eu não queria acreditar que era ela. Mas quem mais teria acesso às minhas coisas? A escalada foi rápida. Quando publiquei meu primeiro artigo acadêmico, ela apareceu sorridente para me parabenizar, e depois, pelas costas, disse que eu só consegui porque dormi com o professor. Eu só descobri porque uma colega revoltada me contou. Eu queria confrontá-la, mas sempre faltava coragem. O ponto sem volta veio naquela festa. Depois de me humilhar publicamente, ela se aproximou ainda mais, os olhos dilatados, e empurrou meu ombro com força. Senti meu corpo bater contra a mesa, o som metálico de garfos e facas caindo ecoando no salão. Por um segundo, temi que ela fosse me agredir de verdade. Amigos intervieram, seguraram-na, mas o estrago estava feito. As pessoas que eu mais respeitava estavam ali, vendo minha melhor amiga me chamar de fraude. No dia seguinte, a bomba explodiu ainda mais. Vídeos circulavam no bairro, no grupo da academia, no grupo de vizinhos. Todos viram a cena. As fofocas tomaram força. Quem era eu de verdade? Uma guerreira ou uma farsante? A reputação dela desmoronou primeiro, os próprios colegas a denunciaram por assédio moral. A polícia acabou se envolvendo quando descobriram que ela vinha me perseguindo nas redes sociais com perfis falsos, mandando mensagens anônimas com ameaças veladas. Houve audiência, medidas protetivas, e o peso da lei finalmente caiu sobre ela. Alguns vizinhos cochichavam que sempre souberam que algo não batia naquela garota. Outros se afastaram de mim, não querendo se envolver no drama. Minha conquista, que deveria ser lembrada como uma vitória, ficou marcada por esse escândalo. Quando achei que tudo estava finalmente em silêncio, começaram a aparecer cartas. No meu correio, envelopes sem remetente. No início, eram pedidos de desculpas. Eu errei, estava com raiva, não quis te machucar. Depois vieram as justificativas. Você sempre teve tudo que eu nunca tive, não entende o quanto isso me destrói. E finalmente mensagens nas redes sociais, perfis novos e novos, como se ela nunca fosse desistir. O mais estranho foi quando, em uma das cartas, encontrei uma passagem que não parecia mentira. Você não sabe metade do que aconteceu comigo. Sua família sempre foi boa para você, mas a minha me quebrou. Eu só repeti com você o que fizeram comigo. Pela primeira vez, senti uma pontada de dúvida. E se eu não tivesse visto todo o quadro? Então veio o gesto inesperado. Ela, que sempre me quis derrubar, apareceu como doadora em uma campanha para custear o tratamento médico de um primo meu. Sem alarde, sem dizer nada. Eu só soube porque o organizador comentou. Era como se, pela primeira vez, ela tivesse feito algo sem pensar em si mesma. As pessoas começaram a falar sobre perdão, sobre segundas chances, sobre a possibilidade de reintegração. Minha família, sempre cautelosa, dizia: ela pode voltar, mas nunca sem vigilância. E pouco a pouco, as coisas foram se reorganizando.
O caos deu lugar a uma nova rotina, mas nada era como antes. E no meio dessa calmaria inquieta, recebi uma última carta dela. Diferente das outras, essa terminava com uma frase perturbadora: se eu te contar o que ainda não sabe, talvez nunca mais durma em paz. A carta ficou sobre minha mesa por dias, o papel amarelado dobrado de forma quase ritualística, como se guardar segredos exigisse precisão. Se eu te contar o que ainda não sabe, talvez nunca mais durma em paz. Essa frase se repetia na minha mente como um eco, uma maldição. Eu não conseguia trabalhar direito, meu sono era interrompido por pesadelos em que ela surgia no canto do quarto, os olhos fundos, sussurrando verdades que eu não queria ouvir. Finalmente cedi. Abri o envelope novamente, com as mãos trêmulas, e procurei por pistas. No rodapé, quase invisível, havia um endereço rabiscado, um conjunto habitacional abandonado na periferia. Era lá que aparentemente ela queria que eu fosse. Passei dias lutando contra a tentação de ir. Minha mãe dizia para ignorar, que aquilo era manipulação. Meu pai, mais prático, ameaçou ir junto se eu insistisse. Mas algo dentro de mim queimava, eu precisava entender de onde vinha tanto ódio. Não era apenas inveja, não podia ser. Havia algo escondido, talvez uma dor que ela despejava em mim, porque não sabia onde mais colocar. Uma tarde, contra todos os conselhos, fui. O prédio estava em ruínas, paredes pichadas, cheiro de mofo e abandono. No quarto andar, apartamento 42, encontrei uma porta entreaberta. O coração batia descompassado, mas empurrei. Lá dentro, apenas caixas velhas, roupas espalhadas e papéis úmidos pelo tempo. No centro da sala, uma pasta azul. Dentro, fotografias. Meu estômago revirou. Eram fotos dela ainda criança, com marcas visíveis nos braços, cortes mal cicatrizados, hematomas que não poderiam ser ignorados. Em algumas, estava encolhida em um canto, com olhar apavorado. Outras mostravam uma mulher, possivelmente a mãe dela, segurando um cinto. Havia também cartas antigas, relatando agressões, gritos, ameaças. A vida dela tinha sido um campo de batalha desde a infância. Eu me sentei no chão frio e chorei. Pela primeira vez, entendi que o ódio que ela tinha por mim não era apenas dela. Era herdado. Era uma sombra que a perseguiu desde sempre, e que ela escolheu lançar sobre mim porque eu representava o contrário. Uma vida que, aos olhos dela, parecia inalcançável. Quando levantei para sair, notei algo ainda mais perturbador. Entre os papéis, havia recortes de jornal sobre crimes da região, principalmente casos de desaparecimentos não solucionados. Em um deles, circulado com caneta vermelha, estava a foto de um homem. O nome dele era conhecido, um vizinho do bairro em que crescemos, desaparecido quando eu ainda era adolescente. E no verso do recorte, havia uma anotação na caligrafia dela: ele mereceu. O medo tomou conta de mim. Será que ela tinha participado de algo muito maior do que simples humilhações? Será que aquele ódio a levou a cruzar a linha entre violência emocional e crime real? Saí do prédio com a pasta escondida sob o casaco. Minha mente girava em espiral. Contar à polícia? Falar com minha família? Ou confrontá-la? Naquela noite, recebi uma mensagem anônima. Você achou que eu queria que achasse? O coração quase saiu pela boca. Ela sabia. Estava me vigiando. As semanas seguintes foram um tormento. Eu sentia olhos em mim a todo momento. Meus vizinhos começaram a comentar que viam uma mulher rondando minha rua de madrugada. Minha mãe encontrou um bilhete enfiado sob a porta. Você não entende o peso de carregar segredos. E então, aconteceu a explosão extrema. Uma madrugada, acordei com barulho de vidro quebrando. Alguém havia arremessado uma pedra contra a janela da sala. No chão, presa com fita pedra, estava uma foto minha recortada, rabiscada com a palavra farsa em letras garrafais. Minha mãe gritou, meu pai correu para a rua, mas não encontrou ninguém. A polícia foi chamada, reforçou a medida protetiva, mas todos sabiam, ela estava de volta, mais agressiva do que nunca. O julgamento dela pelos crimes de perseguição ainda estava em andamento, mas agora com a pasta que eu havia encontrado, surgia a possibilidade de acusações ainda mais graves. Meu advogado disse para não mexer naquilo sem cuidado. Eu sentia que estava pisando em território perigoso, como se cada passo pudesse revelar não apenas segredos dela, mas também memórias da nossa comunidade que muitos prefeririam enterrar. E foi então que o vilão mostrou um lado que eu jamais esperava. Na semana seguinte ao ataque, meu primo sofreu uma complicação grave de saúde. Precisávamos de uma doação de sangue urgente, e ela, de alguma forma, apareceu no hospital. Ninguém sabe como conseguiu entrar, mas ela foi uma das primeiras a se oferecer como doadora compatível. O gesto chocou até os médicos. Ela, que até pouco tempo tentava destruir minha vida, agora estendia a mão de forma altruísta. Não havia câmeras, não havia público. Apenas um ato silencioso que poderia ter salvo alguém da minha família. Eu me senti despedaçada. Odiá-la era fácil quando ela era apenas sombra. Mas como manter o ódio diante de um gesto genuíno de bondade? Minha família ficou dividida.
Metade dizia que aquilo não apagava os crimes, que era apenas manipulação. A outra metade acreditava que ninguém que age assim é completamente perdido. Eu mesma não sabia em que acreditar. As cartas continuaram. Agora, não eram mais de ódio, mas de confissão. Ela dizia que carregava nas costas um passado manchado, que havia feito coisas que jamais poderiam ser reveladas sem destruir vidas. Dizia também que parte do que me contou ainda não era nada comparado ao que viria. Na última carta, a mais enigmática de todas, ela escreveu: "Se você me abandonar agora, talvez nunca saiba que sua família também está ligada ao meu passado. Não pense que é só a minha história. É a sua também." Fiquei imóvel, com as mãos tremendo. O que ela queria dizer com isso? Minha família, ligada ao abismo que moldou a dela? A noite caiu pesada, e eu não consegui pregar os olhos. Cada sombra parecia esconder uma ameaça, cada barulho do vento parecia uma mensagem cifrada. Eu sabia que estava prestes a descobrir algo que poderia destruir não apenas a imagem dela, mas a minha própria. A carta ainda estava em minhas mãos quando senti minhas pernas fraquejarem. Sua família também está ligada ao meu passado. Aquilo era mais do que uma ameaça. Era um veneno que se infiltrava no que eu mais prezava, a ideia de que meu lar, apesar de simples, sempre fora um lugar puro, seguro. Eu lia e relia a frase, esperando que de alguma forma mudasse de sentido, mas ela permanecia ali, inalterável, como um soco no estômago. No dia seguinte, sentei-me à mesa da cozinha com meus pais. Coloquei a carta diante deles, observando cada microexpressão em seus rostos. Minha mãe empalideceu. Meu pai apertou os punhos como se estivesse segurando um segredo há anos. Nenhum deles disse uma palavra. O silêncio foi mais ensurdecedor do que qualquer resposta. "Vocês sabem do que ela está falando?" Perguntei, a voz embargada. Minha mãe desviou o olhar, as mãos trêmulas segurando a xícara. "Não se envolva mais com isso, filha. Essa garota só quer destruir você." Isso não responde minha pergunta. O olhar duro do meu pai se cravou em mim. Por um instante, pensei que ele fosse explodir, mas em vez disso, levantou-se da mesa e saiu de casa sem dizer nada. O som da porta batendo ecoou pela sala como um veredito. Naquela noite, enquanto eu tentava assimilar, recebi outra mensagem anônima no celular. "Eles escondem mais de você do que eu. Procure nos armários que nunca foram abertos." Meu coração disparou. Peguei uma lanterna e fui até o porão, um espaço empoeirado onde meu pai guardava ferramentas e caixas antigas. Sempre me disseram para não mexer ali. Depois de arrastar pilhas de caixas, encontrei um armário de metal, trancado com um cadeado enferrujado. Não sei de onde tirei coragem, mas quebrei o fecho com uma marreta. Dentro, encontrei pastas, fotos antigas, recortes de jornal, documentos que não faziam sentido imediato. Mas quando organizei tudo no chão, a verdade começou a se desenhar diante dos meus olhos. Meu pai havia sido policial civil nos anos 80, coisa que eu já sabia. O que eu não sabia era que ele havia investigado a família da minha amiga. Os recortes falavam de violência doméstica, denúncias de abuso, desaparecimentos suspeitos no bairro. O nome do pai dela aparecia diversas vezes como suspeito, mas os casos nunca foram levados adiante. Havia também relatórios assinados pelo meu pai, descrevendo uma criança encontrada em condições degradantes. O mais perturbador, em um dos relatórios havia uma anotação manuscrita: "Afastar minha filha dela. Perigo psicológico." Senti o chão sumir sob meus pés. Meu pai, aquele que sempre foi meu porto seguro, havia tomado decisões sobre a vida dela, e sobre a minha, sem que eu jamais soubesse. Ele não apenas sabia da dor que ela carregava, mas havia decidido nos manter separadas. E, ironicamente, crescemos lado a lado. No dia seguinte, fui até ele. Encontrei-o sentado na varanda, olhando fixamente para o nada. Joguei os documentos em sua frente. "E por que você nunca me contou?" Ele suspirou fundo, as mãos enrugadas apertando os papéis. "Porque eu queria te proteger." "Proteger de quê?" Gritei. "E de alguém que só precisava de ajuda." "Você não entende." Ele me encarou com um olhar cansado. "Aquela família é uma ferida aberta. E ela sempre carregou uma escuridão que nem eu pude deter." As palavras dele me cortaram. Proteger ou manipular? A fronteira entre amor e controle se embaralhava. Enquanto isso, as cartas dela continuavam chegando. Mas agora o tom havia mudado. Não eram apenas confissões ou acusações. Eram relatos detalhados de coisas que aos poucos, eu confirmava nos documentos do meu pai. Ela descrevia como era acordar com gritos, como era apanhar por qualquer motivo, como era se esconder embaixo da cama para não ser espancada. Mas também dizia que um dia, alguém prometeu ajudá-la e nunca cumpriu. Essa promessa, descobri nas anotações, havia sido feita pelo meu próprio pai. Eu estava dilacerada. Minha lealdade à minha família era posta à prova. Tudo que eu sempre enxerguei como amor agora tinha rachaduras. Será que minha amiga tinha razão em odiar tanto? Será que minha vida de conquistas era, de alguma forma, construída sobre a queda dela? Foi então que a escalada tomou um rumo inesperado.
Uma noite, voltei do trabalho e encontrei a porta de casa entreaberta. O coração quase saiu pela boca. Entrei devagar, cada passo ecoando como se anunciasse minha presença. Na sala, havia uma caixa sobre a mesa. Dentro, uma boneca antiga, com o rosto riscado por linhas vermelhas. Um bilhete preso à cabeça da boneca dizia: "Não é só você que tem lembranças." Minha mãe chorava de medo. Meu pai, em silêncio, parecia reconhecer a ameaça, mas não chamou a polícia. Isso me perturbou ainda mais. Se ela conseguia invadir minha casa, deixar presentes macabros, por que ele parecia não se surpreender? Na semana seguinte, ela me enviou outra mensagem: "Se você quiser ouvir toda a verdade, me encontre onde tudo começou." E o endereço era claro: o terreno baldio atrás da escola onde estudávamos crianças. Fui até lá, sem contar a ninguém. O vento balançava as árvores, e o cheiro de mato molhado misturava-se à sensação de perigo. No centro do terreno, uma fogueira apagada, restos de papéis queimados, e ela, de pé, me esperando. O rosto dela estava diferente. Não havia mais a raiva descontrolada, mas também não havia paz. Era um misto de cansaço e desespero. "Você finalmente veio", disse, com um sorriso amargo. "Está pronta para ouvir o que nunca te contaram?" Minha garganta secou. "O que minha família tem a ver com isso?" Ela riu, um riso sem humor. "Mais do que você imagina. Eles não só sabiam do que eu passava, eles me usaram." Antes que pudesse perguntar mais, ela jogou aos meus pés uma pasta surrada. "Aqui estão as provas. Mas cuidado. Depois de abrir, não tem volta." Peguei a pasta com mãos trêmulas, sem coragem de abrir ali. Ela me encarou uma última vez e desapareceu entre as árvores. De volta em casa, fechei a porta com trincos e cadeados, sentei no chão do quarto e encarei a pasta. O peso dela parecia o peso de um destino inteiro. Lá dentro, eu sabia, poderia estar a verdade que destruiria não apenas a imagem da minha amiga, mas também a minha família. A pasta pesava como chumbo em meu colo. Eu a segurava com força, mas não tinha coragem de abri-la. O silêncio do quarto parecia me pressionar, como se as paredes estivessem à espera da revelação tanto quanto eu. Respirei fundo, fechei os olhos e abri o fecho enferrujado. O som metálico ecoou como o estalo de uma arma sendo carregada. As primeiras folhas eram relatórios policiais antigos, amarelados pelo tempo. Reconheci a caligrafia do meu pai em algumas anotações, mas o que me chamou a atenção foram os depoimentos anexados. Neles, vizinhos relatavam gritos constantes vindos da casa da minha amiga, barulhos de agressões, choros sufocados. Um dos depoimentos, porém, trazia um detalhe que gelou minha espinha. Mencionava ter visto uma menina correndo desesperada pela rua, ensanguentada, e alguém a puxando de volta para dentro de casa. Esse alguém, segundo o relato, não era o pai dela. Era um homem de farda. Meu coração disparou. Um homem de farda? Naquela época, meu pai era policial. A conexão era imediata, mas dolorosa demais para aceitar. Continuei folheando. Encontrei uma carta manuscrita, endereçada a uma autoridade que nunca respondeu. Era da mãe da minha amiga. As palavras tremiam na folha: "Se vocês continuarem acobertando, minha filha vai acabar morta. Vocês sabem quem a defende. Vocês sabem porque nunca investigam de verdade." A cada página, uma sombra maior se formava sobre minha família. Eu sempre acreditei que meu pai era o herói da minha vida. Mas e se ele tivesse acobertado crimes em nome de amizades, em nome da corporação? E se minha amiga tivesse razão desde o começo, e eu fosse apenas a filha protegida, a beneficiária do silêncio que custou a vida emocional dela? Quando cheguei ao fundo da pasta, havia fotos. Algumas mostravam minha amiga ainda criança, magra, ferida. Mas havia uma que me fez estremecer. Eu mesma estava nela. Muito pequena, talvez uns 6 anos, brincando no quintal da escola. Ao fundo, escondida na sombra de uma árvore, estava ela, olhando para mim com um olhar carregado de raiva e desespero. E no verso da foto, escrito à caneta, ela teve tudo. Eu, nada. Soltei um grito e deixei as fotos caírem pelo chão. Minha mãe entrou correndo no quarto, assustada. Quando viu os papéis espalhados, empalideceu. "Onde você conseguiu isso?" A voz dela era quase um sussurro. "Então é verdade?" Perguntei, quase sem voz. "O papai sabia? Vocês todos sabiam?" Ela fechou os olhos, lágrimas rolando. "Seu pai só queria te proteger." Aquela palavra, proteger, já não tinha o mesmo sentido. Não era mais amor, era prisão. Proteção às custas da dor de outra criança. Naquela noite, não consegui dormir. As lembranças começaram a se misturar. Minha infância feliz, os bilhetinhos na lancheira, os sorrisos de incentivo. Tudo agora parecia contaminado pelo sangue e pelo silêncio de outra vida, vivida em paralelo à minha, mas com destino oposto. Os dias seguintes foram um inferno. Minha amiga parecia saber exatamente o que eu descobrira. Mandava mensagens criptografadas. "Agora você entende por que eu não consigo te ver feliz?" Ou "Você viveu no castelo erguido sobre minhas ruínas." Eu não respondia, mas cada frase dela me corroía por dentro.
O bairro, como sempre, não perdoava fofocas. Alguns começaram a sussurrar que meu pai havia feito acordos escusos na polícia. Outros diziam que minha família só tinha boa reputação porque alguém pagou caro para enterrar verdades. As pessoas desviavam o olhar quando eu passava, e eu sentia que carregava um peso que não era meu, mas que estava preso a mim para sempre. Foi nesse cenário que ela reapareceu. Um domingo de manhã, ao sair de casa para comprar pão, encontrei-a sentada no banco da praça em frente, como se nunca tivesse me ameaçado. Os cabelos desgrenhados, o olhar cansado, mas com um sorriso estranho. Você abriu, não abriu? Perguntou. Não consegui negar. O porquê está fazendo isso comigo? Perguntei, quase suplicando. Ela suspirou. Porque você é a única que pode me ouvir sem me chamar de louca. Você é a única que estava lá desde o início, mesmo sem perceber. Por alguns minutos, ficamos em silêncio. Eu queria odiá-la, queria gritar, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez, senti compaixão genuína. O ódio dela era um grito que vinha de longe, de muito antes de qualquer escolha nossa. Mas essa trégua foi interrompida pela escalada inevitável. Na semana seguinte, meu pai foi chamado para depor. Documentos anônimos, provavelmente a pasta que ela me entregou, haviam chegado à delegacia. A velha investigação sobre a família dela foi reaberta. Meu pai me olhou com olhos cheios de mágoa, como se soubesse que eu havia sido o elo de vazamento. Você não sabe no que está se metendo, disse ele. Essa gente não perdoa. O julgamento se tornou o centro das atenções do bairro. Jornais locais voltaram a falar dos crimes antigos, e meu sobrenome, antes associado a respeito, agora era cuspido em tom de escárnio. Minha mãe quase não saía de casa. Eu me tornara alvo de olhares desconfiados, e minha carreira, construída com tanto esforço, começava a ser manchada pelas associações familiares. Enquanto isso, ela continuava a me escrever, mas as cartas mudaram de tom mais uma vez. Agora, em vez de acusações, eram quase desabafos. Falava sobre noites sem dormir, sobre pesadelos que a faziam acordar gritando, sobre como às vezes pensava em desaparecer para sempre. E em uma dessas cartas, havia uma linha que me deixou em choque. Eu não te odeio mais. Eu só quero que você saiba que no fundo, fomos duas vítimas da mesma mentira. A frase me perseguiu durante dias. E se fosse verdade? Se meu pai tivesse sido tão cruel com ela quanto tinha sido protetor comigo, não estávamos ligadas pela dor, mesmo em lados diferentes da balança? E então veio o gesto inesperado. Quando meu pai foi formalmente acusado, ela apareceu no tribunal, mas não para depor contra ele. Para minha surpresa, pediu a palavra como testemunha de defesa. Disse que, apesar de tudo, ele havia tentado protegê-la em certos momentos, que se não fosse por ele, talvez já estivesse morta. O silêncio no tribunal foi absoluto. Meu pai a encarava com uma mistura de alívio e vergonha. Por um instante, pensei que estávamos diante de um ponto de virada. Um gesto de redenção dela, um reconhecimento de que mesmo entre monstros, às vezes existiam mãos que seguravam outras antes do abismo. Mas naquela mesma noite recebi outra carta, entregue debaixo da porta. Apenas uma frase escrita em letras trêmulas. Você ainda não sabe a pior parte. O sangue que corre na sua família também corre na minha. A frase escrita na carta martelava dentro da minha cabeça. O sangue que corre na sua família também corre na minha. Eu lia e relia aquelas palavras, incapaz de aceitar o significado óbvio. Era impossível. Eu e ela, ligadas por sangue. Minha mente se recusava a acreditar. Ainda assim, uma pontada no fundo do estômago me dizia que tudo aquilo fazia sentido demais para ser apenas mais uma manipulação. Na manhã seguinte, sentei-me diante da minha mãe com a carta nas mãos. Preciso que você me diga a verdade. Minha voz saiu firme, mas meu corpo tremia. Ela empalideceu. Tentou pegar a carta, mas eu a puxei de volta. É mentira? E insisti. Diga que é mentira. As lágrimas surgiram antes das palavras. Minha mãe respirou fundo, como se estivesse prestes a se afogar. Eu nunca quis que você soubesse desse jeito. O chão desapareceu sob meus pés. Meu coração disparava, esperando por uma revelação que poderia despedaçar tudo o que eu conhecia como família. O que ela quis dizer com isso? Perguntei, quase implorando. Foi então que ela contou. Na juventude, antes de conhecer meu pai, minha mãe havia tido um relacionamento breve, escondido, com um homem casado. Esse homem era o pai da minha amiga. Ela engravidou, mas nunca contou nada. Meu pai soube quando começaram a namorar, e mesmo assim a aceitou com uma condição: o passado seria enterrado. O resultado? Eu cresci sem nunca imaginar que havia alguém, do outro lado do muro, compartilhando metade do meu sangue. Minha amiga, minha inimiga, minha irmã. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturadas a uma sensação de asfixia. Eu queria gritar, mas nenhum som saía. Toda a raiva dela, todo o ódio, toda a inveja, de repente ganhavam uma explicação brutal. Enquanto eu era criada com carinho, ela era a filha bastarda, invisível, a lembrança viva de uma traição.
O que para mim era amor, para ela era rejeição absoluta. Corri para o quarto, fechei a porta e desabei no chão. Lembrei das vezes em que ela me olhou com aquele misto de rancor e dor. Lembrei das palavras venenosas, das humilhações, das perseguições. Agora cada gesto parecia um pedido silencioso de reconhecimento que eu nunca entendi. Passei dias em estado de choque. Minha relação com meus pais virou ruínas. Meu pai, ao saber que minha mãe havia confessado, entrou em um silêncio ainda mais pesado, como se fosse incapaz de encarar as próprias escolhas. Minha mãe tentava me consolar, mas qualquer toque dela parecia falso, como se cada carinho fosse agora uma mentira atrasada. Enquanto isso, minha amiga não parava. Uma nova carta chegou, dessa vez mais longa, mais pessoal. Agora você sabe. Eu não queria que fosse assim, mas precisava que descobrisse. Passei a vida sendo o fantasma do erro da sua mãe. Enquanto você recebia amor, eu recebia pancadas. Enquanto você ganhava incentivos, eu ganhava silêncios. Somos duas metades da mesma moeda. Mas você foi a face brilhante, e eu fui o lado gasto, pisoteado. As palavras dela me atravessaram como lâminas. Pela primeira vez, não consegui odiá-la. Pela primeira vez, chorei não por medo, mas por dor compartilhada. O bairro, como sempre, não demorou a se alimentar da fofoca. Rumores se espalharam, que éramos irmãs, que havia um passado sujo escondido por anos. Minha família foi alvo de olhares de desprezo, cochichos em filas de mercado, comentários maldosos na igreja. Meus próprios colegas de trabalho começaram a me tratar com reserva, como se minha competência tivesse sido manchada por algo que eu não escolhi. E ela, como um vulto, aparecia e desaparecia. Certa noite, encontrei-a sentada na escadaria da minha casa, fumando, os olhos vermelhos. Não disse nada, apenas deixou uma caixa ao meu lado e saiu andando. Dentro, havia objetos antigos, um par de sapatinhos de bebê, uma manta bordada com o nome, Clara, o nome que minha mãe havia pensado antes de me registrar com outro. Esses objetos, percebi, eram dela. Ou melhor, deveriam ter sido dela. Minha mãe havia guardado para a filha errada. No meio da caixa, um bilhete. Você ficou com a minha vida. Agora me devolva a verdade. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria abraçá-la, pedir perdão pelo que não era culpa minha. Outra parte ainda se lembrava das humilhações, das ameaças, do terror psicológico. Como conciliar as duas coisas? Como amar alguém que tentou me destruir, mas que ao mesmo tempo, era um pedaço de mim? As semanas seguintes foram um turbilhão. A investigação contra meu pai se aprofundava, minha mãe vivia em estado de colapso. E eu apenas existia, presa entre duas famílias que agora se revelavam uma só, mas despedaçada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Minha amiga, pela primeira vez, me ligou em vez de mandar cartas. A voz dela estava diferente, mais calma, mas com um peso mortal. Eu não aguento mais. Preciso que você venha me encontrar. Onde? Perguntei, o coração disparado. No cemitério, perto do túmulo da minha mãe. É hora de você ouvir tudo. O cemitério estava vazio naquela noite. A lua iluminava as lápides, e o vento frio parecia sussurrar segredos. Ela estava lá, de pé, com o olhar perdido. Sabe por que eu sempre quis te destruir? Perguntou, sem rodeios. Porque cada vez que eu te via, eu lembrava do que roubaram de mim. Eu não odiava você. Eu odiava o que você representava. Mas agora você sabe que não foi minha culpa, respondi, com a voz embargada. Ela riu, um riso amargo. Eu sei, mas isso não apaga as cicatrizes. Ficamos em silêncio por longos minutos. Então ela se virou para mim com olhos marejados. Existe algo que você ainda não sabe. Algo que nem sua mãe te contou. O sangue que nos une não é apenas pelo nosso pai. Há mais, muito mais. Antes que pudesse explicar, passos ecoaram no cemitério. Dois homens se aproximaram, sombras ameaçadoras. Ela me puxou pelo braço e sussurrou. Eles não podem ouvir isso. Corremos entre as lápides, o som dos passos atrás de nós. O medo latejava nas minhas veias. Quando finalmente nos escondemos atrás de um mausoléu, ela me encarou com desespero. Eu vou te contar, mas se eu falar agora, sua vida nunca mais será a mesma. E foi nesse instante que um dos homens gritou nosso nome no escuro. O grito do homem atravessou a escuridão do cemitério. Minha amiga agarrou meu braço com força, quase arrancando a pele. O coração batia tão rápido que parecia que poderia saltar do peito. Olhei ao redor. Entre as lápides, duas sombras surgiam, corpos grandes, pesados, movendo-se com precisão militar. Eles não eram apenas homens comuns, havia algo calculado em cada passo. Quem são eles? E consegui perguntar, a voz tremendo. Pessoas que não querem que a verdade venha à tona. Ela respondeu, o olhar fixo no meu. Agora você vai entender tudo. Nos escondemos atrás de um mausoléu antigo. O vento frio cortava minha pele, e o silêncio entre os passos deles era aterrador. Finalmente minha amiga se virou para mim, a expressão séria, quase desesperada. Eu não posso mais esconder nada, disse. Tudo começa com a minha mãe, mas não termina nela.
Ela me contou uma história que parecia saída de um pesadelo. Antes do meu nascimento, minha mãe teve um relacionamento com o pai dela, que nunca foi apenas uma tragédia doméstica. Ele era parte de uma rede de corrupção, pessoas influentes que manipulavam autoridades, cobravam silêncio e eliminavam qualquer testemunha incômoda. A mãe dela havia sido ameaçada, perseguida e forçada a se afastar do pai da minha amiga para salvar sua própria vida. E isso explica tudo, murmurei. O ódio, as perseguições, as humilhações. Sim, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Mas também explica por que eles continuam atrás de mim. Eles sabem que você está ligada a mim pelo sangue, e agora querem garantir que nunca conte a verdade. Antes que pudesse processar completamente, os passos se aproximaram mais. Um dos homens falou, a voz fria e calculada. Saia de aí agora. Não queremos ferir ninguém, mas você sabe que podemos. Minha amiga olhou para mim, respirou fundo e fez algo que nunca imaginei. Ela se colocou entre mim e os homens. Se quiserem me levar, terão que passar por mim, disse firme, a voz firme, mas com tremor de emoção. O silêncio se fez por um instante. Eu percebi o medo nos olhos dela, mas também uma força que eu nunca tinha visto antes. Pela primeira vez, a imagem da garota frágil que cresceu sendo maltratada desapareceu. O ódio deu lugar à coragem. Eles avançaram. Minha amiga puxou algo do casaco, uma pequena arma, provavelmente legalizada, mas suficiente para afastar os homens. O olhar deles mudou. Não havia mais surpresa, mas uma avaliação rápida. Ela não seria um alvo fácil. Vá. Ela gritou para mim. Corra para a entrada do cemitério. Eu obedeci, correndo entre lápides, com o vento cortando meu rosto. Cada passo parecia um martelo no meu coração. Quando olhei para trás, vi que ela mantinha a posição, firme e implacável. Os homens recuaram lentamente, observando cada movimento. Então, inesperadamente, um deles fez um gesto e os dois desapareceram na escuridão, deixando minha amiga sozinha no campo iluminado pela lua. Corri até ela, ofegante, lágrimas escorrendo. Você não pode fazer isso sozinha, disse, segurando seus braços. Eu não tenho escolha, respondeu. E agora você sabe por que sempre lutei tanto. Por anos, carreguei tudo sozinha. Você não vai ter que carregar sozinha mais nada. Ela me levou até a pasta que havia me dado semanas antes. Aqui estão todas as provas, disse. Documentos, fotos, relatos, tudo que mostra quem tentou nos destruir, quem nos controlou, quem nos manteve em silêncio. Sua família, minha família, tudo está ligado. Mas agora temos a chance de terminar isso. Naquele momento, compreendi que nossa relação nunca seria simples. Ela havia me odiado, me perseguido, tentado me destruir, mas também me protegeu de forma silenciosa, foi minha única aliada na verdade que ninguém mais podia suportar. Pela primeira vez, a raiva se misturou com gratidão, e eu senti algo que não esperava, alívio. Voltamos para casa juntas, discutindo cuidadosamente os próximos passos. O peso da verdade era esmagador, mas havia um fio de esperança. Minha amiga havia mostrado que mesmo quem foi ferido profundamente, pode agir com coragem e altruísmo. Não éramos apenas vítimas, éramos sobreviventes. Nos dias seguintes, entregamos os documentos às autoridades competentes. O impacto foi imediato. Investigações antigas foram reabertas, pessoas poderosas foram expostas, minha família e a dela tiveram que lidar com a complexidade de seus próprios segredos. E apesar de tudo, percebi que havia espaço para perdão, não completo, mas suficiente para começar a reconstruir nossas vidas. Minha amiga e eu começamos a nos reaproximar, cautelosamente. Passamos a dividir momentos, conversas, pequenas confidências. Não havia volta para a inocência perdida, mas havia possibilidade de convivência. Ela ainda era intensa, imprevisível, e às vezes a sombra do passado nos engolia, mas aprendemos a nos respeitar e a estabelecer limites. Um dia, sentadas na varanda da minha casa, observando o pôr do sol, ela disse: "Você sabe, não é? Por mais que nossa história seja sombria, por mais que o mundo tente nos quebrar, nunca mais vou deixar ninguém me dizer que não mereço nada. E agora você também sabe que nada disso foi culpa sua." Senti uma mistura de alívio e inquietação. Havia paz, mas também cicatrizes profundas. O silêncio se instalou, pesado, mas não ameaçador. Sabíamos que a vida seria diferente dali em diante, mas pelo menos agora tínhamos controle sobre nossas histórias. E foi nesse instante que meu celular vibrou. Uma mensagem desconhecida, curta, direta, que não poderia ser ignorada. Vocês descobriram parte da verdade. Mas nem tudo está resolvido. Cuidado com quem confia. Olhei para ela. Ela me olhou de volta, os olhos carregados de determinação. Então ainda mais, disse. Sempre a mais, respondi, sentindo a mesma mistura de medo e coragem que nos trouxe até aqui. E assim, apesar do caos, das mentiras, do ódio e do sangue compartilhado, a vida continuava. Mas uma coisa estava clara, nem todos os segredos haviam sido revelados, e nem todas as sombras haviam desaparecido.